Boa noite a todos. É um prazer imenso, né, estar de volta a essa casa. E como falou o Sérgio, a gente já vem de longos anos trabalhando junto. Começamos no Passa 20, depois no Bezerra. Trabalhei muitos anos no Bezerra, fui presidente lá 2 vezes, da diretoria. Depois construímos aqui no Casqueiro, que hoje é Morada do Sol, o centro que era no Passa 20, né? E porque, na verdade, ele fechou para a matéria, mas no mundo espiritual continuava aberto. Então nós compramos o terreno ali e construímos o Centro Humildade e Fé ali. Hoje está ali, nós estamos ali ainda, graças a Deus, né? E vamos tocando até quando aqui na matéria, só Deus sabe, né? Porque o nosso dia de desencarne ninguém sabe. Tem um período, mas o dia certo e a hora certa ninguém sabe, mas existe um período. Bom, então, hoje vamos recordar uma da parte do Evangelho de Jesus, no Novo Testamento, que ela é muito importante, era fundamental, e o próprio Jesus fala ali sobre reencarnação. Nós vamos analisar, vamos ver isso aí. Conta o evangelista Marcos, que em Jerusalém, na época de Jesus, existia um tanque que de tempo a tempo vinha um anjo vinha e colocava na água remédio, depois fluidificava aquela água. Só que o pessoal da época, eles sabiam, os mais entendidos, os sábios da época, sabiam mais ou menos quando que o anjo viria. De tempo a tempo ele vinha, 6 meses, de ano a ano, mas ele vinha. Então eles conheciam isso aí. Então já anunciava, tal época o anjo vai aparecer, vai colocar na água o remédio. Porque quando a água borbulhava, quem jogasse primeiro na água ficava curado de qualquer doença. Absorvia energia e se curava, né? O primeiro. O segundo já não tinha mais aquela energia. Bom, então vamos analisar esse caso aí. Jesus ia passando, porque em volta desse tanque sentavam-se ali dezenas de pessoas, cada um com a sua dor. Alguns era coxo, aleijado, cego, surdo, mudo, leproso, cada um com a sua doença, naquela esperança de jogar-se na água para ficar curado. Que era comprovado, quem jogasse primeiro ficaria curado. Então, um certo dia, Jesus passou por ali e, observando aquelas pessoas ali esperando a chegada do anjo, ele passa por meio daquela multidão, vai indo, vai, e se dirige a um aleijado. Estava deitado na maca, né? E chegando diante do aleijado, o aleijado olhou para Jesus, porque ele não conhecia Jesus, tá? Esse aleijado não conhecia Jesus. E falou assim, Jesus falou assim, queres ficar curado? Ele assim, quero, Senhor. Quando a água borbulhar, me joga no lago. Porque eu venho aqui, ninguém nunca me jogou. Eu não consigo ir sozinho. Aí Jesus olhou de novo e falou assim, queres ficar curado? Sim, quero, Senhor. Me joga no lago, por favor, ajuda. Ajuda o pessoal que me trouxeram aqui a jogar no lago primeiro. Aí assim Jesus, para ele, levanta, pega a tua maca e anda. Você vê só essas palavras, né, interessantes, palavra de poder, né, de sabedoria. Levanta, pega a tua maca e anda. Aí ele sentiu aquele impulso involuntário. Aqueles membros aleijados foram se esticando assim de repente, esticando, ficou em pé, involuntariamente, aquela força que envolveu ele. Pegou a maca, ficou em pé, olhou para Jesus, né, agradeceu a Jesus. E antes que saísse, Jesus falou assim, ó, teus pecados estão perdoados. Essa é a palavra-chave do problema, tá? Teus pecados estão perdoados. Eu vou repetir, a palavra-chave desse texto aqui, né? Desse sentido. Por quê? Teus pecados estão perdoados. Aí, junto ali atrás, tinha alguns fariseus
que o fariseu só criticava. Aquela pessoa que era o opositor. O opositor, ele só critica. Colocou ele na situação, ele não faz nada. Aí criticou, quem é esse homem aí, que era Jesus, que perdoa pecado? Perdoar pecado só cabe a Deus, falou os fariseus. Jesus escutando, né? Não falou nada. Aí, teus pecados estão perdoados. Aí o homem saiu isso e foi embora. Agora, por que teus pecados estão perdoados? Tem uma grande profundidade. Bom, se ele nasceu aleijado, é porque ele pecou, não é isso? Então, se ele não pecou nessa vida porque já nasceu aleijado, então pecou noutra vida. Jesus falou que existiam outras vidas, né? Porque ele nasceu aleijado. Jesus falou em reencarnação ali, claramente. Ele nasceu aleijado porque pecou. Mas ele já nasceu aleijado, não ficou aleijado depois. Então, por nascer aleijado, o pecado está na outra vida, né? Ele fez mau uso, né? E veio agora nascer aleijado. Então, o que acontece é o seguinte: Jesus falou que os pecados estão perdoados porque ele tinha 45 anos de idade. Então, nesse período, ele já tinha sofrido o suficiente para resgatar o seu passado, que deu origem àquele aleijado, o mal que ele praticou. Tá bom? Por sofrer resignadamente, pacientemente, então ele já teria direito à cura. Teria direito à cura. Porque o pecado que deu origem àquilo ali, vou repetir, já tinha saudades, já saudou aquela situação com o sofrimento. Então ele tinha direito à cura, ficar curado. E no caso dele apareceu Jesus e curou. Porque ele merecia, ele tinha direito. Vejamos que passou por meio de todo mundo Jesus e foi lá nele, né? Não atendeu os outros. Porque ele viu que ele merecia ficar curado. Porque diz assim, a fé me curou. E Jesus falou, a fé sem obras é morta, né? Então, só a fé, ela não resolve a cura. Tem que ter as obras, o bom, a caridade, o bem que nós praticarmos. Porque a fé, ela tem o poder de sucção. Ela extrai de um agente, que seria Jesus no caso, o agente ali, energia a seu favor, energia de cura, já que ele era médio de cura por excelência, né? Então, extraiu a energia de Jesus e ficou curado. Ele emitiu aquela energia e ficou curado. Mas tem que existir um merecimento para isso. A fé e o merecimento. Bom, a fé tem o poder de sucção, de atrair energia de um agente, de uma planta, de uma flor, de uma cachoeira, do fluido universal, mas tem o poder de sucção. Então, o merecimento, ele faz acontecer. Ele faz acontecer. Foi o caso da mulher hemorroísa que conta o Evangelho. Ela sofria de um fluxo sanguíneo há 12 anos, não tinha cura de jeito nenhum, e um dia, ela sentada, ela sabia que Jesus ia passar por ali, ela tocou na veste de Jesus e ficou curada. Por quê? A fé dela atraiu de Jesus aquela energia de cura que ele tinha como médico de cura. E foi no fluxo sanguíneo e estancou. Estancou. Há 12 anos, disse ela, Senhor, há 12 anos que eu sofro dessa hemorragia e agora fiquei curada. E foi uma cura que Jesus fez involuntária, porque ele não se dirigiu à mulher que se dirigiu a ele. Quando ele passou, que ela tocou nele, o que ele falou para o Pedro? Pedro, alguém me tocou? Aí o Pedro disse, mestre, essa multidão, o que não nos toca? Não, alguém me tocou diferente. Foi uma coisa diferente. Porque eu senti que de mim saiu virtude na Bíblia. Que não é virtude, é energia. Que não é. Isso era uma coisa virtuosa também, claro. É energia. Aí, olhou para o lado, viu a mulher de joelhos. Graças, Senhor. Graças te dou, porque há 12 anos estou sofrendo essa hemorragia. Agora só toquei na tua veste e fiquei curada.
O que acontece? A fé dela sugou a energia e o merecimento fez acontecer. Jesus passou por ali, ela tocou. Se ela não merecesse, ela não ia tocar em Jesus nunca. Não ia conseguir. Né? Por isso é que tem o merecimento. Então vocês viram que o moço ali do lago, né, o aleijado que Jesus curou, que nascer aleijado, segundo o Espiritismo hoje, é a espécie de um karma que nós trazemos do passado. É débitos contraídos no passado que nós, espíritos, contraímos. Porque, na verdade, não existe a doença, existe o doente. Nós, almas, é que somos doentes. Por nós sermos doentes, é que surge a doença. Já que o mundo é um mundo de provas e expiações, então a doença existe porque nós somos mal ainda. É a nossa maldade, a nossa leviandade, nosso egoísmo, nosso orgulho, ele cria essas doenças. Então o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, segundo Kardec, ele às vezes é cheio de impurezas, tá? Criadas por nós em vidas outras, vai se acumulando no nosso perispírito como forma de manchas escuras, né? Então, nascer aleijado às vezes, uma pessoa foi um grande explorador, explorou muita gente, foi salteador, usou os membros para assaltar, para matar, para prejudicar, para roubar. Então isso vai gravar no seu perispírito e no próximo corpo que ele pegar na via reencarnação, vem deformado, porque o perispírito está deformado pelo mal que ele criou. Aquela deformação está no perispírito dele, que ao tomar o corpo, ele se esterilizou, tá? Então isso que acontece com as nossas doenças. Digamos assim, a pessoa, às vezes, até eu li um caso uma vez que tinha um senhor que era açougueiro e ele entrou para o espiritismo fazia 3 anos e não melhorava a vida dele, material. Ele queria melhorar materialmente. O Espiritismo nos esclarece que o objetivo do Espiritismo é nos evangelizar, né? Para nós evoluirmos espiritualmente e moralmente. Então ele pensou, onde é que está o problema que eu não melhoro? Aí ele lembrou que ele tinha mexido na balança dele e tinha feito um truque ali, e cada quilo de carne que ele vendia, ele ganhava 200 gramas. Então, estava furtando. Então ele viu que estava furtando. Então o que acontece? Então ele foi lá arrumar a balança porque a consciência cobrou. Onde é que está a lei divina? Pergunta aqui Kardec para o Espírito da Verdade. Na consciência, né? Então a nossa consciência é que nos acusa o que nós fizemos de errado e o que nós fizemos de bem. É a voz da consciência. Aquela história de Caim e Abel. Caim, que fizeste com o teu irmão, né? A voz da consciência, Deus falando pela voz da consciência. Então nós vimos que essa consciência está nos cobrando. Então, se eu usar a mão para prejudicar muito, para roubar, eu posso nascer daqui a pouco, reencarnar sem um braço. Porque aquele braço ali que faltou na minha reencarnação estava gravado no meu perispírito com um mal que eu pratiquei, me roubando, me assaltando, me prejudicando, né? Então, é aquela história do Evangelho, mas vale entrar no reino dos céus sem um braço, né, do que usar ele para o mal. Então, por isso é que o que nós fizer de ruim, de mal, vai refletir em nossas encarnações futuras. Agora, o caso da mulher hemorroísa, que nós vimos que dá uma grande lição para nós, de fé, né? Porque a fé realmente ela transforma. Mas, como eu disse, tem que ter merecimento. Aqui na Palhoça, existiu aqui no Passavinto o Antônio Melo. Você deve ter visto falar, Antônio Melo hoje é o guia espiritual do nosso centro ali, dirigente espiritual. Ele era médium de cura, ele era médium de efeito físico. Então, é um homem que ganhou muita simpatia das pessoas.
E aqui na Ponte Maruim, perto da casa do meu pai ali, meu pai contava isso para mim. Tinha uma senhora, ela era viúva, e bem pobrezinha, e tinha um filho que morava com ela. E tinha muita fé no seu Melo, que ela ia, às vezes ia lá no seu Melo quando podia. E um dia ele ficou doente na cama e pediu o filho: meu filho, vai lá no seu Melo, pede uma dose para a mãe, leva esse vidrinho aqui que a mãe vai dar, e traz uma dose para a mãe. Aí ele foi. Chegou no caminho, no primeiro rio que ele encontrou, encheu, tirou a tampa do vidro, encheu o vidro de água do rio, tapou e foi embora. Deu um tempinho para a mãe pensar que ele chegou lá, não passava 20. Ó, mãe, está aqui, o seu Mário falou, se eu tomar uma colher de sopa de hora em hora. Ai, meu Deus, que bom, que beleza, vou ficar boa agora. Ele começou a tomar, ele ficou boa. Então você vê, quando ele abriu o vidro e pegou a água do rio, os mentores do seu Melo, que estavam interligados com a velhinha, uma senhora lá, já entraram em ação, fluidificaram aquela água. Que ele não viu, que ele não via espírito mesmo, que estava enganando todo mundo, estava se enganando. Aí fechou o vidro e deu para a mãe água com o remédio dentro fluidificado. Entenderam? É isso que acontece, tá? O poder da fé dela, ela criou sintonia com o médium e com o mentor espiritual da casa. E foi ajudada. E isso que acontece muito. O caso Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes também era o médium dos pobres, né? Fazia caridade. Tinha dias que ele puxava a gaveta para pegar dinheiro, não tinha. Porque ele dava consulta e dava para comprar o remédio. E aquelas senhoras assim: ah, não tem dinheiro, doutor Bezerra, não tem dinheiro. Ele puxava a gaveta e dava o dinheiro para eles comprar remédio. Só que um dia, ele deu uma receita para uma senhora, puxou a gaveta e não tinha dinheiro. Ela assim: não tem dinheiro. Ela assim: eu também não tenho. Então, pega a receita, chega em casa, rasga em pedacinho, faz o chá e toma. E não vai ficar boa. E ela fez, tomou chá e ficou boa. E são as coisas maravilhosas da vida, né, que acontecem, mas é verdade. Está no livro do Lindo dos Casos de Bezerra de Menezes, que você já leu, e vê que o que é a fé da pessoa, né? Como ela contribui. Porque existem mentores espirituais que trabalham nisso aí, gente. No próprio chá eles trabalharam, entenderam? E fazem a caridade com isso. Então eu quero dizer com isso que quando nós tivermos uma doença que se diz incurável, porque tem gente que quando tem uma doença incurável entra em pânico. Entra em pânico, desespera, muitos até vão ao suicídio. Já teve casos de muitas pessoas lá no hospital se jogar do 8º andar, né? O medo de chegar à hora da morte, quis antecipar, né? Então se matou para não morrer, o medo de morrer, antecipou a situação, porque descobriu que tem o câncer que ia levar ele. Ninguém pode duvidar de nada, gente. Tem câncer aí que tem cura. Quantas pessoas estão curadas de câncer que eu conheço aí, né? Agora tem pessoas que não. Eu tenho 2 irmãos que tem problema de câncer. Um morreu faz 15 dias. O outro está lá, o outro está melhor. O outro está bem dizer bom. Anda na avenida todo dia. E era a mesma doença, né? Câncer. Mas, por isso, nós temos que não vamos desesperar com a notícia ruim. Todo mundo tem medo de receber do médico câncer. Para lá, vamos ter calma, vamos ter fé, vamos rezar, vamos pedir a Deus ajuda. E de repente, tudo acontece. Tudo se resolve, né? Então não podemos entrar em desespero. Eu até lembro aqui um caso, que eu vou contar para meus irmãos agora, que era o caso do moço que morava em São Paulo. Ele trabalhava de torneiro mecânico. Torneiro mecânico, né? E lá um belo dia, esse moço deu uma bobeirazinha, atorou esse dedo aqui. Atorou esse dedo. Hoje, se correr rápido dentro de 24 horas, pega o dedo do médico e consegue, né? Mas naquele tempo, isso é, no começo do século XIX, do século XX, você não tinha recurso. Às vezes a pessoa também não acha o dedo, perde o dedo, todas as coisas acontecem. Aí esse moço, que era uma pessoa muito boa,
Os amigos gostavam muito dele, então ele foi muito bajulado pelos amigos. Poxa, mas logo contigo, Saturnino, o nome dele era esse. Pessoa boa dessa aí, acontecer isso aí. Por que Deus não fez que acontecesse com as pessoas que são más, são ruins? Aí começaram a bajular o rapaz, né? Aí ele se sentiu todo cheio de razão, poxa, é mesmo, é? E começou a querer culpar Deus da situação. Só que os pais deles, à noite, na semana, um dia da semana, eles frequentavam a sessão mediúnica, né? Para quem não sabe, é o trabalho de mesa que chama aí, né? Numa casa de família. Antigamente tinha muito esse trabalho de mesa, mediúnica, na casa de família. Eu frequentei isso aí. Frequentei aqui perto do Cruzeiro, trabalho de mesa na cozinha de uma pessoa, no fundo da casa da pessoa, no meu avô, na cozinha dele. Comecei assim, né? Depois fui lá para passar do centro. Então vocês vê. Aí disse assim o mentor espiritual para os pais dele, que levaram o caso para o grupo, né, mediúnico. Diga para o moço, na próxima sessão vir aqui, eu quero conversar com ele. Aí o pai falou para o moço, para o filho, na próxima sessão levaram ele. Aí chegaram lá na sessão atual, depois de abrir os trabalhos, que o mentor sempre vinha, conversava. Hoje em dia é diferente. Naquele tempo que eu frequentei o Dante que ele conheceu muito, o seu Dante Malagoto aí, é assim, ele levantava, o guia espiritual vinha, dava orientação, depois saía, aí começava os trabalhos. Eu participava junto com ele. Aí, o que acontece? Ele levaram o moço, para a sessão mediúnica. Depois de abrir os trabalhos, o mentor da casa veio e disse assim: eu vou te falar uma coisa para ti, meu irmão. Você está triste, está culpando Deus pelo seu aperto do dedo. Você deveria agradecer a Deus, sabe? Ele falou para ele: porque você veio para perder uma mão inteira e 5 dedos, mas você perdeu só um dedo. Aí ele explicou: porque na vida anterior você foi senhor de escravo. E lá um belo dia, tinha um escravo doente, você mandou colocar a mão dele numa moenda, moveu a mão, deu granguena e ele morreu. E daquele dia em diante, a sua consciência ele começou a cobrar, martelando aquilo ali. Criou o remorso. E você não dormia mais direito, foi indo, morreu. No mundo espiritual continua a situação, a cobrança. Então Deus, na sua misericórdia, programou para você, através dos bons espíritos, essa reencarnação hoje. Que você veio para perder a mão e 5 dedos, a mão inteira. Mas como você teve uma grande modificação de comportamento, passou a ser uma pessoa de bem, pessoa caridosa, amiga, você ganhou uma mão e 4 dedos, perdeu apenas um dedo. Porque o amor cobre multidão de pecados, meu irmão. Então o seu amor ao próximo, você ganhou 4 dedos e uma mão. Então vejamos como é bom, né? Amar o próximo, fazer a caridade. Aí entra o atenuante, chama-se atenuante de um débito. A pessoa vem para reencarnar, digamos assim, para sofrer um acidente e ir para uma cadeira de roda. Vou dar um exemplo aqui. Aí ele vem, está programado para ir para a cadeira de roda. O acidente vai acontecer, porque está programado. Mas se nesse período, como eu falei, tiver uma reforma de caráter, se tornar uma pessoa boa, pessoa amiga, caridosa, ele vai ter algum mérito. Então, quando acontecer o acidente, que é para ir para a cadeira de roda, ele não vai para a cadeira de roda. Ele vai ganhar isso aí com mérito. Mas ele vai andar de muleta. Tá? Então, ele vai se locomover com 2 muletas para um lado e para o outro. Ganhou? Não ganhou? Claro. Cadeira de roda vai ser dependente. Alguém tem que empurrar a cadeira para ele ir, colocar no banho, no banheiro, na cama. Tem tudo isso. A muleta não, ele vai, com as 2 muletas para onde quer, não é dependente. Então, isso pode acontecer.
Então eu estou dizendo para meus irmãos, para você ver o que é o amor, o que é a caridade, quanto ela nos favorece. E isso vem na hora que nós precisamos. Porque todo o bem que nós fizemos hoje está sendo contado na balança divina como credenciais espirituais para nós, como crédito. E na hora que precisar, ele vai acontecer. No nosso lar tem a moeda bônus hora, né? Que é uma moeda do nosso lar, que é contada lá. Quem tem mais bônus horas ganha tanto, quem tem menos ganha tanto. Que seria uma moeda, um dinheiro. Mas aqui na Terra também tem esse bônus hora aí. Essa moeda é contada em credenciais para nós, em crédito para nós. Porque acontece que quando nós temos algum crédito, entra sempre aquela coisa assim, ó, quase aconteceu. Quase que eu morri. Quase que eu fui atropelado. Aí fica no quase, sempre no quase. Então esse quase, ele está sendo auxiliado pelas credenciais que nós adquirimos pelo bem que nós praticamos. Tá? Então por isso que fazer o bem é bom para nós. Então, para encerrar, eu quero dizer para os meus irmãos que nós temos nas nossas mãos o tesouro mais sublime da vida, que é a doutrina espírita, porque ela nos esclarece, nos orienta e ela nos mostra que o tesouro verdadeiro não é aquele da terra, não é a moeda, não é o terreno, não é a casa, não é o carro, mas é o tesouro de virtudes que nós desenvolvemos, né? Que vai com nós. Quando nós passarmos na alfândega da sepultura, para o outro lado da vida, nós só vamos levar o quê? Aquele tesouro adquirido em forma de espiritualização. Seria as virtudes conquistadas. Porque a virtude é um amontoado de qualidades, né? Então, isso vai conosco. Mas o que não é, o que é da terra, na terra fica, não passa. Então vamos procurar fazer a nossa mala um pouquinho mais recheadazinha para chegar lá com a mala com alguma coisa dentro. Porque alguém vai dizer assim, não vai dizer assim, o que fizeste na terra, vão perguntar, o que fizeste? Enxugaste muitas lágrimas, aliviaste dores, isso vai ser perguntado. Mas o que você foi, não. Se você foi governo, prefeito, presidente, nada disso. E são títulos do mundo aqui, isso fica aqui no mundo. Aqui no Evangelho tem a mensagem da rainha de França, está aqui, né? O que ela fala aqui, né? O que ela fala? Então ela explica para nós o que acontece no mundo espiritual. Então, vamos adquirir esse tesouro, né? Tesouro que nos enriquece, que a ferrugem não consome, os ladrões não roubam e a traça não rói. São ferrugem, virtudes adquiridas. Que Deus vos abençoe. Muita paz.